Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós vamos começar, dar início a essa leitura maravilhosa do livro A Coragem de Não Agradar. Eu espero que esse livro nos traga realmente toda essa coragem, né, de não agradar com amor, de realmente aprender novos conceitos, renovar as nossas mentes, que possa trazer um novo entendimento e que nós possamos compreender qual é a mensagem do autor Ishiro Fumitake. São os autores da obra e vamos começar A Coragem de Não Agradar. É uma filosofia que pode ajudar você a se libertar das opiniões das outras pessoas, superar limitações e se tornar a pessoa que você deseja ser. É a coragem de não agradar. Aqui tem uma nota de autor, né? Ele já começa falando sobre Freud, Carl Jung e Alfred Adler, são gigantes no mundo da psicologia. E esse livro é uma destilação das ideias e dos ensinamentos filosóficos e psicológicos de Adler, na forma de um diálogo narrativo entre um filósofo e um jovem. As teorias de Adler têm ampla base de aceitação na Europa e nos Estados Unidos e apresentam respostas simples e diretas às seguintes questões: como ser feliz? A psicologia adleriana talvez detenha a chave desse segredo e agora nós vamos acompanhar o jovem e nos aventurar além da porta. Na periferia da cidade milenar vivia um filósofo que ensinava que o mundo era simples e que a felicidade estava ao alcance de todos. Certo dia, um jovem insatisfeito com a vida foi visitar o filósofo para conversar sobre o assunto. Ele achava o mundo um lugar carregado de contradições e, aos seus olhos ansiosos, qualquer noção de felicidade era completamente absurda. Aí vamos lá para o diálogo. Vou tentar criar uma voz aqui para ver se dá certo. A voz do jovem e a voz do filósofo. O jovem dizia: você acredita mesmo que o mundo é um lugar simples? E o filósofo responde: sim, este mundo é espantosamente simples, assim como a própria vida. Esse é um argumento idealista. Ou você está falando de uma teoria viável, ou seja, está dizendo que todos os problemas que você ou qualquer um enfrenta na vida são simples? Sim, isso mesmo. Tudo bem, mas me deixa explicar por que eu decidi fazer essa visita. Primeiro, eu quero debater esse assunto com você até me dar por satisfeito e depois, se possível, eu quero fazer você refutar a sua própria teoria. Muito bem, meu jovem. Eu já ouvi muita coisa a seu respeito. As pessoas dizem que existe um filósofo excêntrico morando aqui e que os ensinamentos e argumentos dele são difíceis de ignorar. Segundo ele, as pessoas podem mudar, o mundo é simples e todos podem ser felizes. Foi isso que eu vi. Mas acho que esse ponto de vista é um tanto descabido e por isso quis confirmar pessoalmente. Se eu considerar que você disse algo absurdo, vou apontar e corrigir. Mas você não vai ficar irritado, vai? O filósofo responde: não, eu ficarei feliz com essa oportunidade. Eu venho querendo ouvir as ideias de um jovem como você e aprender o máximo possível com o que você puder me contar. E o jovem diz: obrigado, eu não pretendo rejeitar logo de cara tudo que você tem a dizer. Eu vou levar seus pontos de vista em consideração e pensar a respeito. Você afirma que o mundo é simples e a vida também. Mas essa tese ela só pode ter, no mínimo, de verdade se for dita por uma criança. As crianças não têm obrigações óbvias, como pagar impostos ou trabalhar. São protegidas pelos pais e pela sociedade. E podem passar dias e dias sem qualquer preocupação. Podem imaginar um futuro eterno e fazer o que quiserem. Não precisam encarar uma realidade sombria, pois têm os olhos vendados. Então, para elas, o mundo deve ser mesmo simples. O problema é que à medida que a criança vai amadurecendo e se torna adulta, o mundo ele revela a sua própria natureza. Em pouco tempo, ele vai descobrir como as coisas são de verdade. Sua opinião vai mudar e ela passará a ver apenas impossibilidades. Aquela visão romântica acaba sendo substituída pelo realismo cruel. O filósofo responde: entendi, interessante. E o jovem diz: isso não é tudo. Quando crescer, a criança vai se envolver em relacionamentos complicados, vai receber todo tipo de responsabilidades. É assim que a vida será para ela, no trabalho, em casa, em qualquer papel que assumir na sociedade. Nem preciso dizer que ela se conscientizará de vários problemas sociais que não compreendia na infância, como a discriminação, a guerra e a desigualdade. Quando se der conta dessas coisas,
não será capaz de ignorá-la. Estou errado? Aí o filósofo diz: bom, soa correto para mim, mas, por favor, continue. E o jovem dá continuidade. Se ainda vivêssemos numa época em que a religião predominava, a salvação ela poderia ser uma opção, porque os ensinamentos divinos eram a verdade do homem e significavam tudo. Só precisávamos obedecer aos ensinamentos e, consequentemente, tínhamos pouco em que pensar. Mas a religião perdeu o poder e agora não existe mais uma crença real em Deus. Como não temos mais nada em que confiar, estamos cheios de ansiedade, cheios de dúvidas. Cada um vive por si. Assim é a sociedade de hoje. Por isso, considerando tudo o que eu disse, e sabemos que somos controlados por essa realidade, por favor, me responda. Como você pode continuar afirmando que o mundo é simples? E o filósofo diz: não mudo nada do que eu disse. O mundo é simples e a vida também. E o jovem pergunta: mas como assim? Qualquer um vê que o mundo é um caos, cheio de contradições. E o filósofo continua: mas isso não acontece porque o mundo é complicado. Acontece porque você está transformando o mundo em algo complicado. E o jovem diz: estou? E o filósofo responde: não vivemos em um mundo objetivo, mas em um mundo subjetivo ao qual damos sentido. O mundo que você vê é diferente daquele que eu vejo e impossível de compartilhar com qualquer pessoa. E o jovem diz: mas como isso é possível? Você e eu estamos vivendo no mesmo país, na mesma época, e estamos vendo as mesmas coisas. O filósofo diz: sim, mas presta atenção. Você já bebeu a água que acabou de ser tirada do poço? E o jovem diz: sim, faz muito tempo. Havia um poço na casa da minha avó, no interior, e eu lembro que eu gostava de beber aquela água fresquinha nos dias quentes de verão. Aí vem o filósofo: você já deve saber que a água de poço ele permanece praticamente o ano inteiro na mesma temperatura, 18 graus. Mas quando você bebe a água no verão, ela parece fresca. Já quando bebe a água no inverno, ela parece morna. Embora seja a mesma água, os mesmos 18 graus que marca o termômetro, sua sensação ela varia de acordo com a estação do ano. E o jovem disse: isso é uma ilusão causada pela mudança de temperatura ambiente. E o filósofo: não é uma ilusão. Para você, naquele momento, o frescor ou o calor da água é um fato inegável. É isso que significa viver em um mundo subjetivo. A maneira como vemos as coisas é tudo. E nesse momento, o mundo lhe parece um caos, complicado e misterioso. Mas se você puder mudar seu modo de pensar, ele parecerá simples. Não se trata de como o mundo é, mas de como você é. E o jovem diz: como eu sou? E o filósofo: eu imagino que para você é tão natural enxergar o mundo através de óculos de sol que tudo acaba parecendo escuro. Se é isso, em vez de lamentar a escuridão do mundo, você poderia tirar os óculos. Talvez o mundo pareça terrivelmente brilhante e você acabe fechando os olhos sem querer, ou talvez queira colocar os óculos de volta. Mas será que consegue tirá-los para começo de conversa? Consegue olhar direto para o mundo, sem filtro? Você tem essa coragem? E o jovem pergunta: coragem? O filósofo diz: sim, é uma questão de coragem. E o jovem: tudo bem, eu posso fazer um monte de ressalvas a isso, mas eu tenho a impressão de que é melhor deixar para depois. Por ora, eu prefiro confirmar. Você está sugerindo que as pessoas podem mudar, é isso? Se eu posso mudar, o mundo mudará e voltará a ser simples? E o filósofo diz: claro que as pessoas podem mudar e assim encontrar a felicidade. E o jovem fala: todas as pessoas, sem exceção? Continua o filósofo: absolutamente nenhuma exceção. E todas podem encontrar a felicidade agora mesmo. Aí o jovem diz: a conversa está ficando interessante. Eu já tenho muitos questionamentos para fazer. E o filósofo: eu não vou fingir ou fugir nem esconder nada. Vamos discutir tudo com calma. Então você acredita que as pessoas não conseguem mudar? E o jovem fala: exatamente. Na verdade, eu mesmo sofro por não conseguir mudar. E o filósofo: e ao mesmo tempo, você gostaria de conseguir? E o jovem: claro, se eu conseguisse mudar, se pudesse recomeçar minha vida, eu daria o braço a torcer e me ajoelharia aos seus pés com o maior prazer. Mas no fim, talvez seja você quem acabe se ajoelhando diante de mim. E o filósofo diz: tudo bem, nossa conversa vai ser ótima. Você me faz lembrar de mim mesmo na época de estudante,
quando eu era um jovem audacioso em busca da verdade, percorrendo a cidade atrás de filósofos. E o jovem, sim, eu estou à procura da verdade, a verdade sobre a vida. E o filósofo responde, eu nunca senti necessidade de ter discípulos e nunca os tive. Porém, desde que me tornei um estudioso de filosofia grega e mais tarde entrei em contato com outra filosofia, eu sinto que no fundo eu venho esperando há muito tempo pela visita de um jovem como você. Jovem responde, outra filosofia? Qual? E o filósofo diz, bem, meu gabinete é logo ali. Será uma noite longa, vou fazer um café. A primeira noite. Negue o trauma. O jovem entrou no gabinete do professor, sentou-se relaxado numa cadeira, porque estava tão determinado a rejeitar todas as teorias do filósofo. Suas razões eram claras. Ele não tinha autoconfiança, situação que surgiu quando ele ainda era bem novo e foi se agravando devido ao sentimento de inferioridade. Ele sentia vergonha de seu passado, de seu histórico acadêmico e de sua aparência física. Além de tudo, o jovem parecia incapaz de apreciar a felicidade alheia e vivia se lamentando. Para ele, as alegações do filósofo não passavam de fantasia. O terceiro gigante desconhecido. O jovem fala, agora há pouco você falou em outra filosofia, mas eu ouvi dizer que sua especialidade é a filosofia grega. E o filósofo responde, sim, a filosofia grega tem sido fundamental na minha vida desde a adolescência, sobretudo os grandes pensadores, Sócrates, Platão, Aristóteles. Atualmente eu estou traduzindo uma obra de Platão e espero passar o resto da vida estudando o pensamento grego clássico. E o jovem pergunta, então qual é a outra filosofia? E o filósofo responde, é uma escola de psicologia criada pelo psiquiatra austríaco Alfred Adler no início do século XX e costuma ser chamada de psicologia adleriana ou psicologia individual. E o jovem fala, nunca imaginei que um especialista em filosofia grega se interessasse por psicologia. E o filósofo diz, eu não conheço bem os caminhos percorridos por outras escolas, mas eu posso afirmar que a psicologia adleriana está completamente alinhada com a filosofia grega e que é um vasto campo de estudo. E o jovem fala, conheço um pouco da psicologia de Freud e de Jung. É um campo fascinante. E o filósofo diz, sim, Freud e Jung são muito famosos. Adler foi um dos membros originais da Sociedade Psicanalista de Viena, comandada por Freud. Suas ideias contrariavam as ideias de Freud, por isso, ele se separou do grupo e propôs uma psicologia individual baseada em suas teorias originais. E o filósofo fala, o jovem diz, então Adler foi discípulo de Freud? O filósofo diz, não foi. Muita gente pensa isso, mas está errado. Precisamos desfazer essa ideia. Em primeiro lugar, Adler e Freud eram mais ou menos da mesma idade, estavam em pé de igualdade como pesquisadores. Quanto a isso, Adler foi bem diferente de Jung, que reverenciava Freud como uma figura paternal. Embora a psicologia costume ser associada apenas a Freud e a Jung, Adler é conhecido como um dos 3 gigantes nesse campo de estudos. Aí o jovem fala, entendi, eu deveria ter estudado mais a respeito dele. E o filósofo fala, é natural que você não tenha ouvido falar de Adler. Como ele mesmo disse, pode chegar o tempo em que ninguém lembrará meu nome. As pessoas podem até esquecer que nossa escola chegou a existir, mas ela não se importava. Com isso, eu queria dizer que se suas teorias fossem esquecidas, seria porque suas ideias haviam superado os limites da área de estudos e se tornado comum uma grande sensação compartilhada por todos. Por exemplo, Dale Carnegie, que escreveu os best-sellers Como Fazer Amigos, Influenciar Pessoas e Como Parar de Se Preocupar e Começar a Viver, refutou-se a Adler como um grande psicólogo que dedicou a vida a pesquisar o ser humano e suas habilidades latentes. A influência de Adler está claramente presente em todos os textos de Carnegie. Grande parte do conteúdo de Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey, lembra muito as ideias de Adler. Em outras palavras, em vez de ser uma área de estudos delimitada, a psicologia adleriana é aceita como um ponto culminante das verdades e do entendimento humano. No entanto, dizem que as ideias de Adler estavam 100 anos à frente do seu tempo e até hoje nós não conseguimos compreendê-las completamente, de tão revolucionárias que elas eram. Aí o jovem diz assim,
Então suas teorias não se desenvolveram apenas com base na filosofia grega, mas também na psicologia adleriana? E o filósofo responde, isso sim. Continua o jovem, tudo bem, mas você é filósofo ou você é psicólogo? E o filósofo responde, sou filósofo, eu vivo a filosofia. Para mim, a psicologia adleriana é uma forma de pensamento alinhada com a filosofia grega, e isso é filosofia. O jovem diz, certo, então vamos começar. Por que as pessoas podem mudar? O jovem diz, primeiro, vamos separar os pontos de discussão. Você diz que as pessoas podem mudar. Depois você dá um passo à frente e diz que todos podem alcançar a felicidade. E o filósofo diz, sim, todos, sem exceção. Aí o jovem continua, vamos deixar as discussões sobre a felicidade para depois e falar primeiro sobre a mudança. Todos desejam poder mudar. Eu sei que eu desejo e tenho certeza de que se você perguntar isso a qualquer pessoa na rua, ela vai concordar. Mas por que todos sentem que querem mudar? Só há uma resposta. Querem porque não conseguem. Se fosse fácil, não passaria tanto tempo desejando. É por isso que as pessoas são atraídas por religiões e cursos de autodesenvolvimento, mas não vemos ninguém dando conselhos práticos sobre como mudar. Estou errado? O filósofo diz, vou responder com uma pergunta. Por que você está tão certo que as pessoas não conseguem mudar? Aí o jovem diz, eu vou explicar. Eu tenho um amigo que não sai do quarto há muitos anos. Ele tem vontade de sair e até acha que gostaria de ter um emprego. Portanto, ele quer mudar a sua forma de ser. Eu digo isso como amigo dele, eu garanto que é uma pessoa bem séria, que poderia ser bastante útil à sociedade, só que ele tem medo de sair do quarto. Se dá um único passo para fora, ele começa a ter palpitações e sente os braços e as pernas tremerem. Eu acho que é uma espécie de neurose ou pânico. Ele quer mudar, mas ele não consegue. E o filósofo diz assim, por que você acha que ele não consegue sair? E o jovem, não sei bem. Pode ser por causa do relacionamento com os pais, ou porque sofreu bullying na escola. A partir daí pode ser que tenha desenvolvido um trauma. Mas também pode ser o inverso. Talvez ele tenha sido mimado demais na infância e não consiga encarar a realidade. Eu não sei. E não posso bisbilhotar o passado ou a situação familiar dele. Aí o filósofo fala assim, então você está dizendo que acontecimentos do passado causaram um trauma ou algo parecido e como resultado ele não consegue mais sair de casa? Ah, o jovem fala, claro, antes de um efeito existe uma causa. Isso não é nenhum mistério. Então, talvez a causa dele não conseguir mais sair na rua esteja no ambiente doméstico durante a infância. Ele sofreu violência dos pais e chegou à vida adulta sem nunca sentir amor. Por isso tem medo de interagir com as pessoas e não consegue sair na rua? É possível, não? O jovem diz, sim, totalmente possível. Eu imagino que para ele seja um verdadeiro desafio. Aí o filósofo fala, e aí você diz, antes de um efeito existe uma causa. Ou em outras palavras, quem eu sou agora? O efeito é determinado por ocorrências no passado, ou seja, as causas. Estou entendendo, certo? E o jovem disse, está. E o filósofo continua. Mas se o aqui e agora é produto de acontecimentos do passado, como você diz, a situação não seria estranha? Veja bem, todos os que foram vítimas de violência dos pais, quando pequenos, deveriam sofrer os mesmos efeitos que seu amigo e se tornar reclusos, ou então sua ideia de que o passado determina o presente e de que as causas controlam os efeitos está furada. E o jovem fala, aonde exatamente você quer chegar? E o filósofo continua. Quando nos concentramos apenas nas causas do passado e tentamos explicar os fatos do presente com base na relação entre causa e efeito, o resultado é o que chamamos de determinismo. Se isso é verdade, nosso presente e nosso futuro são inalteráveis. Já foram decididos por acontecimentos do passado. Estou errado? E o jovem diz, então você está dizendo que o passado não importa? E o filósofo responde, sim. Esse é o ponto de vista da psicologia adleriana. E o jovem, entendo. Agora nossos pontos de conflito parecem um pouco mais claros. De acordo com a sua versão, meu amigo não teria motivo para não conseguir sair de casa, porque os incidentes do passado não importam. Sinto muito, mas isso não faz sentido. Tem que haver algum motivo para a reclusão. Tem que existir alguma explicação. E o filósofo diz,
mas não existe nenhuma explicação. Na psicologia adleriana, não pensamos em causas do passado, mas em metas do presente. O jovem fala, metas do presente? E o filósofo continua, você diz que seu amigo está inseguro, por isso não consegue sair na rua. Mas inventa um pensamento, ele não quer sair, por isso ele está criando um estado de ansiedade. E o jovem, mas como assim? O filósofo fala, reflita. Antes de tudo, seu amigo tinha a meta de não sair na rua. Por isso está criando um estado de ansiedade e medo como meio de alcançar essa meta. Na psicologia adleriana, isso se chama de teleologia. O jovem fala, isso é uma piada. Está dizendo que meu amigo está imaginando tudo isso? Como você tem a audácia de dizer que ele simplesmente finge estar doente? E o filósofo fala, ele não está fingindo. A ansiedade e o medo do seu amigo são reais. Às vezes, ele pode até sofrer de enxaqueca e cólicas estomacais violentas. Mas esses também são sintomas que ele criou para alcançar a meta de não sair de casa. E o jovem fala, isso não é absurdo? De jeito nenhum, isso é absurdo. Não, diz o filósofo. Esta é a diferença entre a etiologia, que é o estudo das causas, e a teleologia, que é o estudo dos propósitos de determinado fenômeno em vez das suas causas. Tudo o que você me contou se baseia na etiologia. Enquanto permanecermos presos a supostas causas, nós não daremos nenhum passo à frente. O trauma não existe. E o jovem fala, se você vai fazer afirmações tão radicais, eu vou querer uma explicação minuciosa. Para começar, explique melhor a diferença entre etiologia e teleologia. E o filósofo responde, então vamos lá. Vamos supor que você tenha pego um resfriado, esteja com febre alta e vá ao médico. Ele diz que você se resfriou porque ontem saiu sem se agasalhar. Você ficaria satisfeito com isso? Aí o jovem diz, claro que não. O motivo não me interessaria. Tanto faz a roupa que eu estava vestindo, se estava chovendo. Eu iria querer saber dos sintomas de fato. Do fato de estar com febre e por aí vai. Eu preciso que o médico me trate, prescrevendo remédios, dando injeções ou tomando quaisquer medidas necessárias. Aí o filósofo diz, aqueles que assumem uma posição etiológica, inclusive muitos psicólogos e psiquiatras, argumentariam que você está sofrendo de algo que é resultado de tal e tal coisa, tal causa no passado, e acabariam consolando você dizendo, não é culpa sua. O argumento em torno dos chamados traumas é típico da etiologia. Aí o jovem fala, espera aí, você está negando a existência do trauma? E o filósofo diz, sim, estou, totalmente. Aí o jovem fala, como pode? Você, ou melhor, Adler não é uma autoridade em psicologia? E o filósofo diz, na psicologia adleriana, o trauma é categoricamente negado. Esse foi um ponto de vista novo e revolucionário para a época. É claro que a visão freudiana do trauma é fascinante. Segundo ela, as feridas psíquicas, os traumas, causam a infelicidade. Enxergando a vida como uma narrativa, é fácil se deixar atrair pela noção de que há uma relação de causalidade facilmente compreensível e uma sensação de evolução dramática que cria fortes impressões. Mas Adler nega o trauma e afirma o seguinte, nenhuma experiência é em si a causa de nosso sucesso ou fracasso. Nós não sofremos do choque de nossas experiências, o chamado trauma, mas transformamos em algo que atende aos nossos propósitos. Não somos determinados por nossas experiências, mas o sentido que damos a elas é autodeterminante. O jovem pergunta, nós transformamos a experiência em algo que atende a nossos propósitos? E o filósofo diz, exato. Presta atenção no argumento de Adler aqui. Ele diz que o eu não é determinado por nossas experiências, mas pelo sentido que damos a elas. Ele não está dizendo que a experiência de uma terrível calamidade ou violência durante a infância ou os outros incidentes do gênero não tem influência na formação da personalidade. Na verdade, a influência é forte. Mas o importante é que nada é determinado de fato por essas influências. Somos nós quem determinamos nossa vida de acordo com o sentido que nós damos às experiências passadas. Sua vida
Não é algo que alguém dá a você, mas algo que você próprio escolhe. E é você quem decide como viver. Aí o jovem diz assim: então você está dizendo que meu amigo se trancou no quarto porque optou por viver dessa forma? Isso é loucura. Acredite, não é isso que ele quer. No mínimo, é algo que ele foi forçado a escolher devido às circunstâncias. Ele não teve a opção além de tornar quem é agora. E o filósofo disse: não. Mesmo que seu amigo realmente pense: não consigo me encaixar na sociedade porque sofri violência dos meus pais, ainda é porque a meta dele é pensar assim. E o jovem fala: que tipo de meta é essa? E o filósofo diz: a meta imediata seria provavelmente a de não sair na rua. Ele está criando a ansiedade e o medo para ficar em casa. E o jovem fala: mas por que ele não quer sair da rua? Essa é a questão. E o filósofo diz: bem, pense na situação do ponto de vista dos pais. Como você se sentiria se o seu filho ficasse trancado no quarto? O jovem fala: eu me preocuparia, claro. Iria querer ajudá-lo a voltar à sociedade, eu iria querer que melhorasse, me perguntasse se o criei da forma errada, faria de tudo para ajudá-lo a voltar à vida normal. E o filósofo diz: é aí que está o problema. Onde? Perguntou o jovem. E o filósofo responde: se eu fico no quarto o tempo todo, meus pais vão se preocupar. Com isso, consigo atrair a atenção deles. Os dois vão ficar extremamente cautelosos comigo e sempre me tratarão com todo cuidado. Por outro lado, se eu ponho o pé fora de casa, eu posso fazer parte da multidão anônima a qual ninguém presta atenção. Estarei cercado de gente que não conheço e acabarei sendo uma pessoa comum e ninguém mais terá cuidados especiais comigo. Histórias de indivíduos reclusos são bastante comuns. E o jovem fala: nesse caso, seguindo sua linha de raciocínio, meu amigo atingiu sua meta, está satisfeito com a situação atual? Responde o filósofo: eu duvido que ele esteja satisfeito e tenho certeza de que não está feliz, mas não resta dúvida de que está agindo de acordo com sua meta. Não é o seu amigo que faz isso, não é só o seu amigo que faz isso. Cada um de nós está vivendo de acordo com alguma meta. É o que diz a teleologia. Aí o jovem responde: impossível. Sua afirmação é completamente inaceitável. E veja bem, meu amigo filósofo, escute. Essa discussão não vai levar a lugar nenhum se ficarmos conversando apenas sobre seu amigo. Vai virar um julgamento à revelia, isso seria inútil. Vamos pegar outro exemplo. Aí o jovem fala assim: que tal uma história sobre algo que me aconteceu ontem? Aí o filósofo: nesse caso, sou todo ouvidos. As pessoas criam a própria raiva. Começa o jovem: ontem à tarde, eu estava lendo um livro numa cafeteria e um garçom passou por mim e derramou café na minha jaqueta. Eu tinha acabado de comprá-la, não consegui evitar, perdi a cabeça e berrei com ele. Não sou o tipo de pessoa que fala alto em locais públicos. Mas naquele momento, todos ali ouviram meus gritos, porque tive um acesso de raiva e não sabia o que estava fazendo. O que acha? Em algum lugar dessa situação existe uma meta envolvida? Qualquer que seja seu ponto de vista, meu comportamento não foi gerado por uma causa? O filósofo responde: você foi levado pela emoção e acabou perdendo a cabeça. Embora costume ser gentil, não resistiu e sentiu raiva. Você não conseguiu se controlar. É isso que eu estou dizendo. É isso que você está dizendo. Aí o jovem: aconteceu de uma hora para outra. As palavras simplesmente jorraram da minha boca antes que eu tivesse tempo de pensar. O filósofo fala: então suponha que você tivesse levado uma faca e ao explodir perdesse o controle e esfaqueasse o garçom. Você continuaria podendo justificar seu ato dizendo: não consegui me controlar? E o jovem: espera aí, esse é um argumento extremo. E o filósofo: não é um argumento extremo. Se levarmos seu raciocínio adiante, qualquer delito cometido com raiva pode ser atribuído à raiva e deixará de ser responsabilidade da pessoa, porque, essencialmente, você está dizendo que as pessoas não conseguem controlar suas emoções. E o jovem pergunta: como você explica a minha raiva, então? Aí o filósofo diz: é fácil. Você não teve um acesso de raiva e depois começou a berrar.
simplesmente ficou zangado para poder berrar. Em outras palavras, para alcançar a meta de gritar, você criou a emoção da raiva. E o jovem diz, como assim? E o filósofo, a meta de berrar nasceu antes de qualquer outra coisa. Quer dizer, ao gritar, você queria que o garçom se submetesse a você e ouvisse o que você tinha a dizer. Para isso, você criou a raiva. E o jovem diz, eu criei? Você está de brincadeira. E o filósofo fala, então por que você elevou a voz? E o jovem, eu já disse, perdi o controle, fiquei muito chateado. O filósofo fala, não, você poderia ter escolhido as coisas sem elevar a voz e o garçom provavelmente pediria desculpas sinceras, limparia sua jaqueta com um pano limpo e tomaria as providências necessárias. Em algum ponto da sua mente, você estava prevendo que ele poderia fazer isso, mas mesmo assim, berrou. O procedimento de explicar os fatos de maneira racional pareceu muito trabalhoso, então você tentou se livrar dele e fazer aquela pessoa que não opôs nenhuma resistência se submeter a você. A ferramenta que usou para isso foi a raiva. E o jovem diz, negativo, você não me engana. Então eu criei a raiva para ele se submeter a mim. Eu juro que nem por um segundo sequer eu parei para pensar numa coisa dessas. Eu não refleti e depois fiquei irritado. A raiva é uma emoção impulsiva. O filósofo diz, tem razão, a raiva é uma emoção instantânea. Mas agora escute. Escute a história que eu vou lhe contar. Certo dia, mãe e filha estavam discutindo aos berros e de repente o telefone tocou. A mãe pegou o fone às pressas e com a voz ainda carregada de raiva, disparou. Alô? Do outro lado da linha estava o professor do colégio da filha. Assim que a mãe percebeu, mudou a maneira de falar e ficou bem educada. Nos 5 minutos seguintes, conduziu a conversa com o melhor tom de voz possível. Quando desligou, sua expressão mudou imediatamente e ela voltou a gritar com a filha. E o jovem, bem, não é uma história tão incomum. E o filósofo fala, percebeu? Em suma, a raiva é uma ferramenta que pode ser empregada na medida do necessário. Pode ser posta de lado no momento que o telefone toca e reutilizada depois que a pessoa desliga. A mãe não está berrando com uma raiva incontrolável, apenas usando a raiva para dominar a filha, falando mais alto e assim impor suas opiniões. E o jovem pergunta, então a raiva é um meio de alcançar uma meta? E o filósofo diz, é o que diz a teleologia. Responde o jovem, entendi. Sob essa máscara gentil, você é um niilista. Não importa se estamos falando da raiva ou do meu amigo recluso. Todas as suas observações estão carregadas de desconfiança em relação ao ser humano. Como viver sem ser controlado pelo passado? E o filósofo diz assim, em que sentido eu estou sendo niilista? E o jovem fala, pense bem. Você está simplesmente negando a emoção humana, dizendo que as emoções nada mais são que ferramentas nada mais são que ferramentas simples, meios para alcançar as metas. Mas se você nega a emoção, está sustentando uma visão que tenta negar nossa humanidade também. Porque nossa emoção e o fato de sermos dominados por todos os tipos de sentimentos são o que nos tornam humanos. Se negamos as emoções, nos reduziremos a simples máquinas em versões inferiores. Se isso não é niilismo, o que é? Aí o filósofo diz assim, eu não estou negando que a emoção exista. Todos nós temos emoções. Ninguém pode negar. Mas se você me diz que as pessoas são incapazes de resistir ao apelo delas, eu contesto. A psicologia adleriana é uma filosofia diametralmente oposta ao niilismo. Nesse sentido, embora ela mostre que as pessoas não são controladas pelas emoções, também mostra que não somos controlados pelo passado. E o jovem fala assim, quer dizer que as pessoas não são controladas nem pela emoção e nem pelo passado? E o filósofo continua respondendo, vamos inventar um personagem cujos pais se divorciaram no passado, e isso é algo tão objetivo quanto a água do poço que está sempre a 18 graus, certo? Mas esse divórcio parece frio ou quente. Ora, isso é uma questão subjetiva do agora, que independente do que possa ter acontecido no passado, é o sentido atribuído ao fato que determina como será o presente de alguém. O jovem diz, então a questão não é o que aconteceu, mas como foi resolvido.
E o filósofo fala, exato. Não podemos retornar ao passado em uma máquina do tempo. Não podemos voltar aos ponteiros do relógio. Se você se fixa na etiologia, você vai permanecer preso no passado e nunca vai conseguir encontrar a felicidade. E o jovem responde, eu concordo que não podemos mudar o passado e exatamente por isso a vida é tão difícil. E o filósofo fala assim, a vida não é apenas difícil. Se o passado determinasse tudo, não seríamos capazes de dar passos significativos. Qual seria o resultado? Um tipo de niilismo e pessimismo que mata qualquer esperança no mundo e faz desistir da vida. A etiologia freudiana, tipificada pelo argumento do trauma, é uma forma diferente de determinismo e é o caminho para o niilismo. Você vai aceitar valores como esses? E o jovem diz, eu não quero aceitar, mas o passado é tão poderoso. E o filósofo continua, pense nas possibilidades. Se você supõe que as pessoas são capazes de mudar, um conjunto de valores baseados na etiologia se torna insustentável e você é compelido a assumir a teleologia como algo normal. E o jovem fala, então nós devemos sempre partir da premissa de que as pessoas são capazes de mudar? Claro, diz o filósofo. E por favor entenda, é a etiologia freudiana que nega o livre-arbítrio e trata os humanos como máquinas. O jovem parou e examinou o gabinete do filósofo. Estantes do chão ao teto cobriam as paredes e numa mesinha de madeira havia uma caneta tinteiro e o que parecia ser um manuscrito ainda não finalizado. As pessoas não são impelidas por causa do passado, mas avançam para cumprir metas que elas próprias fixam. Esta era a alegação do filósofo. A teleologia que ele defendia derrubava as bases da psicologia fundamentada na causalidade e o jovem considerou a ideia inaceitável. Assim, a partir de qual ponto de vista deveria começar a argumentar? Ele respirou fundo e... Sócrates e Adler. O jovem diz assim, tudo bem, deixa eu lhe contar a história de um outro amigo meu que vou chamar de Y. Ele tem uma personalidade marcante e conversa facilmente com qualquer um. Todos o adoram e as pessoas sorriem quando ele está por perto. Já eu sou meio esquisito e sempre tive dificuldades nas interações sociais. Você afirma que pela teologia de Adler as pessoas podem mudar, certo? O filósofo diz, sim, qualquer um pode mudar. O jovem continua. Então acha que eu posso me tornar alguém como Y? Do fundo do coração, eu gostaria de poder ser como ele. E o filósofo diz, devo dizer que isso está fora de questão. E o jovem, agora você está mostrando sua verdadeira posição. Vai desmentir sua teoria? E o filósofo fala, não, eu não vou. Infelizmente, você ainda tem pouquíssima compreensão da psicologia adleriana. O primeiro passo para a mudança é o conhecimento. E o jovem fala, então se eu conseguir entender um pouquinho que seja a respeito do pensamento de Adler, eu vou poder me tornar uma pessoa como Y? E o filósofo responde, por que essa pressa para obter a resposta? Você deveria chegar a elas por si mesmo e não depender do que pode obter de outra pessoa. As respostas dos outros não passam de quebra-galhos, não tem qualquer valor. Veja Sócrates, que não deixou nenhum livro escrito. Ele passou a vida em debates públicos com cidadãos de Atenas, especialmente os jovens, e foi seu discípulo Platão quem organizou sua filosofia em textos para gerações futuras. Adler também mostrou pouco interesse pelas atividades literárias, preferindo manter diálogos pessoais nos cafés de Viena e pequenos grupos de discussão. Sem dúvida, não foi um intelectual de gabinete. E o jovem diz assim, então tanto Sócrates como Adler transmitiram suas ideias por meio de diálogos? Isso mesmo, disse o filósofo. Todas as suas dúvidas serão dissipadas durante a nossa conversa e você começará a mudar. Não por causa das minhas palavras, mas por vontade própria. Eu não quero privá-lo do valioso processo de chegar às respostas pelo diálogo. E o jovem diz assim, você está querendo dizer que vamos tentar reproduzir o tipo de diálogo utilizado por Sócrates e Adler? E o filósofo responde, não está bom para você? E o jovem diz, isso é o que eu espero descobrir. Vamos avançar o máximo possível até você desistir da sua teoria ou eu dar o braço a torcer. Você está bem do jeito que está? O filósofo, ok. Voltando à sua pergunta, você gostaria de ser mais animado como Y, certo? O jovem responde, mas você acabou de rejeitar essa possibilidade, disse que estava fora de cogitação. Bem, eu acho que é assim que as coisas são.
Na verdade, eu só disse isso para desafiar você. Eu me conheço bem, jamais conseguiria ser como ele. E o filósofo fala assim, mas por quê? E o jovem responde, é óbvio, porque temos personalidades diferentes ou, como acho que você diria, disposições diferentes. O filósofo começou a pensar. Aí o jovem fala assim, você, por exemplo, você vive cercado por todos esses livros. Você lê um livro novo, adquire novos conhecimentos. E basicamente você vive acumulando conhecimento. Quanto mais lê, mais sabe. Você acha que novos conceitos são valiosos e tem a impressão de que eles mudam você? Olha, sinto muito lhe dizer, mas por mais conhecimento que adquira, seu temperamento e sua personalidade permanecerão os mesmos. Se sua base for distorcida, tudo que você aprendeu será inútil. Todos os conhecimentos que adquiriu desmoronarão à sua volta e você descobrirá que voltou a estaca zero. O mesmo vale para as ideias de Adler. Por mais que eu aprenda sobre elas, minha personalidade continuará igual. Conhecimentos apenas se acumulam como conhecimentos até eles ser descartados ou mesmo esquecidos mais cedo ou mais tarde. E o filósofo diz assim, então deixe-me fazer uma pergunta. Por que você acha que quer ser como Y? Eu suponho que você só queira ser diferente, seja Y ou outra pessoa, mas qual é o objetivo? O jovem diz assim, você está falando sobre metas de novo? Como eu já disse, admiro meu amigo e acho que seria mais feliz se fosse como ele. E o filósofo fala, você acha que seria mais feliz se fosse como ele? O que significa que você não está feliz agora, certo? Aí o jovem, quê? E o filósofo continua, nesse exato momento, você é incapaz de se sentir feliz de verdade. Isso porque não aprendeu a amar a si mesmo. E para tentar amar a si mesmo, você deseja renascer como uma pessoa diferente. Você espera ser como Y e descartar quem você é agora, certo? E o jovem pensa e diz, sim, eu acho que você está certo. Vamos encarar os fatos. Eu me odeio. Eu sou alguém que está perdendo tempo com esse discurso filosófico ultrapassado e não consegue deixar de fazer esse tipo de coisa. Sim, eu realmente me odeio. E o filósofo diz assim, é normal. Se você perguntasse às pessoas que dizem gostar de si mesmas, dificilmente alguma delas estufaria o peito com orgulho e diria, sim, eu realmente gosto de mim. E o jovem, e você? Você gosta de si mesmo? E o filósofo diz, no mínimo, eu acho que não gostaria de ser a pessoa diferente e aceito quem eu sou. Aceito ser quem sou. E o jovem diz, você aceita ser quem é? O filósofo responde, veja bem, por mais que você queira ser Y, não conseguirá renascer como ele. Você não é Y. E não existe mal algum em você ser você. Eu não estou dizendo que está certo você ser exatamente do jeito que é. Se você não consegue ser feliz, é claro que as coisas não estão bem do jeito atual. Não estão bem do jeito atual. Você precisa dar um passo à frente, depois outro e não parar mais. Aí o jovem fala, é uma forma cruel de dizer isso, mas entendi. É claro que não estou bem do jeito que sou. Eu preciso progredir. E o filósofo diz assim, citando Adler novamente, o importante não é aquilo com que nascemos, mas o uso que fazemos desse equipamento. Você quer ser Y ou outra pessoa porque está totalmente concentrado no equipamento com o qual nasceu. Em vez disso, deveria se concentrar no que é capaz de fazer com ele. A infelicidade é algo que você escolhe para si. Aí o jovem fala, de jeito nenhum, isso é um absurdo. O filósofo diz assim, pergunta, mas por quê? E o jovem responde, porque algumas pessoas nascem em berço de ouro, têm bons pais, e outras nascem pobres e têm pais ruins. O mundo é assim. Não estou com a menor vontade de tocar nesse tipo de assunto, mas não existe igualdade no mundo e as diferenças entre cor de pele, sexo e nacionalidade têm mais importância do que nunca. É natural se concentrar naquilo com o que você nasceu e toda essa sua conversa é apenas teoria acadêmica. Você está ignorando o mundo real. O filósofo continua dizendo assim, é você quem está ignorando a realidade. Por acaso você consegue mudar a realidade quando se fixa naquilo com o que nasceu? Não somos máquinas substituíveis. Não precisamos de substituição, mas precisamos de renovação. E o jovem pensa, para mim, substituição e renovação são a mesma coisa. Você está evitando o ponto principal.
Existe uma infelicidade que vem de nascença. Antes de tudo, você precisa reconhecer isso. E o filósofo diz assim: não vou reconhecer isso. Mas por quê? Perguntou o jovem. Respondendo o filósofo: em primeiro lugar, nesse momento você é incapaz de se sentir verdadeiramente feliz. Você acha a vida difícil e até gostaria de poder renascer como uma pessoa diferente, mas está infeliz agora porque optou por ser infeliz, não por ter nascido com azar. O jovem pergunta ao filósofo: eu optei por ser infeliz? Como eu posso aceitar isso? O filósofo responde: não há nada de extraordinário nesse conceito. Ele vem sendo repetido desde a antiguidade clássica. Você já ouviu a frase: ninguém faz o mal voluntariamente? Essa é uma afirmação conhecida como um paradoxo socrático. O jovem diz assim: mas não faltam pessoas que fazem o mal de propósito, não é? Existe um monte de ladrões, assassinos, isso sem contar que todos os políticos e as autoridades com suas negociatas. Talvez seja mais difícil encontrar uma pessoa realmente boa que não deseje o mal. O filósofo diz assim: sem dúvida, não faltam comportamentos maus, mas ninguém, nem mesmo o pior bandido, se envolve no crime apenas pelo desejo de se envolver em atos cruéis. Todo malfeitor tem uma justificativa interna para se envolver no crime. Uma briga por dinheiro leva alguém a cometer um assassinato, por exemplo. Para o criminoso, existe uma justificativa que pode ser enunciada como a realização do bem. Claro que nesse caso não se trata do bem no sentido moral, mas do bem no sentido de ser benéfico para a própria pessoa. O jovem diz assim: benéfico para a própria pessoa? Responde o filósofo: a palavra grega que designa bem, ágaton, não tem significado moral. Significa apenas benéfico. A palavra que designa mal, kakon, significa não benéfico. Nosso mundo está cheio de todo tipo de injustiças e maldades, mas não existe ninguém que deseje o mal no sentido mais puro da palavra, que é não benéfico para ninguém. O jovem pergunta: o que isso tem a ver comigo? E o filósofo responde: em algum estágio da sua vida, você optou por ser infeliz. Não foi porque você nasceu em circunstâncias infelizes ou foi parar numa situação infeliz. Isso aconteceu porque você achou ser infeliz uma coisa boa. Eita, diz o jovem, por quê? Pra quê? E o filósofo responde: por que optou por ser infeliz? Não tenho como saber a resposta. Talvez isso fique mais claro à medida que debatemos. O jovem fala: você está se esforçando para me fazer de bobo, não é? Isso não tem nada a ver com filosofia. Eu não aceito isso de jeito nenhum. Em um movimento involuntário, o jovem se levantou, encarou o filósofo com um olhar furioso. Optei por uma vida feliz porque foi bom para mim. Que ideia absurda. Por que ele está querendo me ridicularizar? O que eu fiz de errado? Vou acabar com esse argumento, custe o que custar. Vou fazê-lo se ajoelhar diante de mim. O rosto do jovem corou de raiva. Uau! As pessoas sempre optam por não mudar. Caraca, gente, até aqui eu acredito que para hoje é suficiente, porque só de você parar para pensar e observar esse diálogo, você já começa a entender que por trás de todo argumento, de toda exposição, evidentemente, provavelmente, como diz o autor, existe uma meta, ainda que de forma inconsciente. E esse jovem, ele traz todos esses questionamentos simplesmente porque ele não acredita que talvez ele seja verdadeiramente capaz de mudar. Ele não, inicialmente, ele não está aceitando o fato de que amar a si mesmo, talvez algo que faça total diferença. Eu vou finalizar por aqui, amanhã a gente continua, ou vocês gostariam de continuar? Alô? Meninas do Zoom? Oi. O que vocês acham? A gente continua mais um pouquinho? Tô aqui, mulher. Tô pintando a cara pálida. Ah, tá. Você que sabe, Marcinha. Depende da quantidade aí. Não, então, porque aqui
Então eu vou caminhar mais um pouco, vou falar sobre essa questão que ele fala. As pessoas, eles sempre optam por não mudar, né? As pessoas, assim, a maioria das pessoas optam por permanecer como estão. Mas vamos ver então o que o filósofo diz para os jovens sobre esse tema, né? Então vamos lá. O filósofo diz assim, ó, sente-se. É natural que haja divergências entre os nossos pontos de vista. Agora, deixe-me dar uma explicação simples sobre como a psicologia adleriana entende o ser humano. O jovem, tudo bem, mas seja breve, por favor. Diz o filósofo, você disse que é impossível mudar o temperamento ou a personalidade de qualquer pessoa. Na psicologia adleriana, usamos a expressão estilo de vida para descrever a personalidade e o temperamento. O jovem questiona, estilo de vida? Sim, estilo de vida são nossas tendências de pensamento e ação. O jovem diz, pode ser mais específico? Responde o filósofo, sim, claro. O estilo de vida reflete como a pessoa enxerga o mundo e como enxerga a si próprio. Pense no estilo de vida como um conceito que reúne formas de encontrar sentido, estritamente falando. O estilo de vida ele poderia ser definido como a personalidade de alguém. De um modo mais amplo, é uma expressão que abrange a visão de mundo e a perspectiva da vida de alguém. E o jovem diz assim, mas o que isso significa? E o filósofo, digamos que alguém esteja preocupado consigo mesmo e diga, sou um pessimista. Essa mesma pessoa poderia reformular a frase e dizer, tem uma visão de mundo pessimista. Você pode considerar que a questão aí não é a personalidade, mas a visão de mundo. Parece que a palavra personalidade sugere algo imutável. Por outro lado, é possível alterar uma visão de mundo. E o jovem diz, isso é meio confuso. Quando você fala de estilo de vida, se refere a um modo de viver? Sim, responde o filósofo. Você pode se referir a isso dessa maneira. Para ser mais preciso, é a forma como nossa vida deveria ser. Provavelmente, você acredita que o temperamento ou a personalidade seja algo inato, que nasceu com você, sem qualquer ligação com sua vontade. Mas na psicologia adleriana, considera-se o estilo de vida tudo aquilo que você escolhe para si. O jovem pergunta, então eu escolho o meu estilo de vida? E o filósofo responde, exatamente. Certo. Quer dizer que, além de ter optado por ser infeliz, eu escolhi minha personalidade esquisita? Sim. Agora você está exagerando. Desde que eu me entendo por gente, eu já tinha essa personalidade. Não guardo nenhuma lembrança de ter feito uma escolha. Ser capaz de escolher a própria personalidade. Parece que você está falando de robôs, não de gente. Claro que você não escolheu conscientemente esse tipo de eu. Provavelmente sua primeira escolha foi inconsciente, combinada com fatores externos aos quais você se referiu, ou seja, tom de pele, nacionalidade, cultura e ambiente familiar. Sem dúvida, esses fatores tiveram forte influência na sua escolha. Mesmo assim, foi você quem escolheu. E o jovem diz, como é possível ter feito essa escolha? E o filósofo, segundo a psicologia adleriana, isso aconteceu lá pelos 10 anos de idade. Bem, para fins de argumentação, diz o jovem, e agora vou mesmo correr o risco. Digamos que aos 10 anos, inconscientemente, eu tenha feito essa opção de estilo de vida ou algo assim, que importância tem isso? Você pode chamar de personalidade, temperamento ou estilo de vida, mas seja qual for o nome, nessa época eu já tinha me tornado esse tipo do eu. O filósofo diz assim, não é verdade. Se você não nasceu com um estilo de vida, mas o escolheu já um pouco mais velho, deve ser passível, ou melhor, deve ser possível escolher outro estilo de vida. O jovem pergunta, está dizendo que eu posso escolher outro? Sim, talvez você não tenha estado consciente do seu estilo de vida até agora, ou talvez não tenha estado consciente do próprio conceito de estilo de vida. Claro que ninguém consegue escolher as circunstâncias do próprio nascimento. Você não escolheu ter nascido nesse país, nessa época, e ter esses pais. E tudo isso tem uma enorme influência no seu jeito de ser. Mas agora, você já aprendeu sobre o seu estilo de vida. E o que fará com ele daqui para frente é responsabilidade sua. Cabe a você continuar escolhendo se quer manter o estilo de vida que teve até agora ou mudar para outro totalmente diferente. E o jovem questiona, então como que eu faço para escolher um novo estilo? Você está dizendo que eu escolhi esse estilo de vida e que se quiser eu posso simplesmente optar por outro. Mas a questão é que não existe a menor chance de eu conseguir mudar de uma hora para outra.
Ah, sim, disse o filósofo, você consegue. As pessoas são capazes de mudar a qualquer momento. Não importa o ambiente onde elas estejam. Você só se sente incapaz de mudar porque está tomando a decisão de não mudar. O jovem pergunta, o que você quer dizer com isso? Respondendo o filósofo, as pessoas vivem escolhendo seus estilos de vida. E nesse exato momento, enquanto estamos tendo essa conversa, selecionamos os nossos. Você se considera uma pessoa infeliz, diz que quer mudar agora mesmo, chega a afirmar que deseja renascer como outra pessoa. Depois de tudo isso, por que continua incapaz de mudar? É porque tomou a decisão de não mudar seu estilo de vida e você está persistindo nela. E o jovem pergunta ao filósofo mais uma vez, você não vê que isso não tem a menor lógica? Eu quero mudar meu desejo é sincero. Então como que eu poderia tomar a decisão de não mudar? O filósofo mais uma vez diz assim, embora seu estilo de vida seu estilo de vida atual tem algumas inconveniências e algumas limitações, você provavelmente o considera prático e acha mais fácil deixar as coisas como estão. Na inércia, pode usar sua experiência para reagir de maneira correta aos eventos à medida que ocorrem e prever os resultados de suas ações. É como dirigir seu carro velho, com o qual está familiarizado. Ele pode chacoalhar um pouco, mas dá para conviver com isso e guiá-lo sem dificuldade. Por outro lado, quando alguém escolhe um novo estilo de vida, não é capaz de prever o que pode acontecer com seu novo eu, nem ter qualquer ideia de como lidar com os eventos que surgirão. Fica difícil prever o futuro, e sua vida será carregada de ansiedade. Talvez até passe a ser mais doloroso e infeliz. Resumindo, as pessoas têm queixas e mais queixas, porém é mais fácil e mais seguro continuarem do jeito que estão, mesmo que se sintam insatisfeitas. O jovem pergunta, então você está me dizendo que as pessoas querem mudar, mas têm medo da mudança? Responde o filósofo. Quando tentamos mudar de estilo de vida, colocamos nossa coragem à prova. A mudança gera ansiedade e a inércia causa desapontamento. Tenho certeza de que você preferiu a segunda opção. E o jovem diz, eita, espere, por que você usou a palavra coragem? O filósofo diz, a psicologia adleriana é uma psicologia de coragem. Sua infelicidade não pode ser atribuída ao seu passado ou ao ambiente atual. Nós podemos dizer que lhe falta coragem de ser feliz. Sua vida é decidida aqui e agora. O jovem pergunta mais uma vez, coragem de ser feliz? Respondendo o filósofo, ele diz, precisa de mais explicações? Aí o jovem fala, agora tudo ainda está mais confuso. Primeiro você me disse que o mundo é um lugar simples, que só parece complicado porque por minha causa, que minha visão subjetiva é responsável por isso. E mais, afirma que a vida só parece complicada porque eu a complico. E tudo se torna difícil que eu viva feliz. Aí você diz que em oposição à teologia freudiana, é preciso adotar a visão da teleologia que diz que não devemos procurar causas no passado e que nós devemos negar os traumas. Você diz que as pessoas agem para alcançar determinada meta, em vez de serem criaturas movidas por causas que têm raiz no passado. Certo? O filósofo diz assim, certo. Continua o jovem. Além disso, como principal premissa da teologia, você diz que as pessoas são capazes de mudar e escolhem seus estilos de vida a todo momento. Sim, diz o filósofo, certo. E o jovem continua. Então eu sou incapaz de mudar porque eu vivo tomando decisões de não mudar? Não tenho coragem suficiente para escolher um novo estilo de vida? Em outras palavras, não tenho coragem para ser feliz e por isso eu sou infeliz? Entendi algo errado? E o filósofo diz assim, não, tá tudo certo, é isso aí. E o jovem diz, tudo bem, então nesse caso minha pergunta é, que providências práticas eu devo tomar? De que eu preciso para mudar minha vida? Você ainda não explicou isso. O filósofo diz, tem razão. O que você deve fazer agora é tomar a decisão de interromper o seu estilo de vida atual. Por exemplo, você diz, se eu pudesse ser como Y, seria feliz. Enquanto viver assim, nos domínios da possibilidade de se tal e tal coisa acontecesse, você nunca será capaz de mudar. Porque dizer, se eu pudesse ser como Y, é uma desculpa que você dá a si mesmo por não mudar. Aí o jovem fala, uma desculpa para não mudar? Sim,
Tenho um jovem amigo que sonha se tornar um escritor. Parece que nunca consegue completar seu livro. Segundo ele, seu emprego o deixa muito ocupado. E ele não acha tempo para escrever o romance, completar a obra e inscrevê-lo em concursos literários. Mas será que essa é a verdadeira razão? Não. Na verdade, ele quer deixar em aberto a possibilidade do posso fazer se tentar. E continuar sem se comprometer com nada. Não quer expor a sua obra à crítica e com certeza não deseja encarar a realidade de que talvez produza um texto de baixa qualidade e precisa enfrentar a rejeição. Ele quer viver dentro do domínio das possibilidades, tendo a oportunidade de dizer que poderia terminar o livro se sobrasse um tempinho, ou que poderia escrever se tivesse as condições apropriadas, e que tem talento de sobra para isso. Daqui a mais 5 ou 10 anos, provavelmente ele vai começar a usar outras desculpas, como não tenho mais idade para isso, ou agora preciso cuidar da minha família. Aí o jovem diz assim: entendo perfeitamente como ele deve se sentir. E o filósofo continua dizendo: ele deveria simplesmente terminar o romance, inscrevê-lo num concurso e, se for rejeitado, tudo bem. Caso isso acontecesse, poderia melhorá-lo ou descobrir que deveria tentar algo diferente. Em ambos os casos, poderia ir em frente. Nisso consiste mudar seu estilo de vida atual. Se ele nunca submeter o original, não chegará a lugar nenhum. E o jovem continua dizendo: mas ao fazer isso, talvez seu sonho não seja arruinado? E o filósofo responde: bem, eu tenho minhas dúvidas. Imagino que a vida de alguém não seja nada boa se ela precisa cumprir tarefas simples. Coisas que deveriam ser feitas, mas vive inventando motivos para não conseguir realizá-los, não acha? No caso do meu amigo que sonha se tornar romancista, é claramente o eu que está complicando a vida, dificultando uma existência feliz. O jovem fala: mas isso é cruel, sua filosofia é dura demais. E o filósofo responde: de fato, é um remédio amargo. Concordo, disse o jovem. Mas se você mudar seu estilo de vida, o modo de dar sentido ao mundo e a si mesmo, tanto sua maneira de interagir com o mundo quanto o seu comportamento terão que mudar. Não se esqueça desse fato, disse o filósofo. É preciso mudar. Você, do jeito que é, precisa escolher seu estilo de vida. Você pode parecer difícil, mas realmente é bem simples. O jovem diz assim: para você, o trauma é algo que não existe e o ambiente ao nosso redor também não tem menor importância. Tudo não passa de obstáculos. E minha felicidade é culpa minha, certo? Começo a sentir que estou sendo criticado por tudo que eu já fiz. Não, diz o filósofo. Você não está sendo criticado. Pelo contrário, segundo a teleologia de Adler, o que aconteceu em sua vida até esse ponto não tem importância e não deve afetá-la daqui para frente. É você, vivendo no aqui e agora, quem determina a sua vida. Vou até beber água depois desse parágrafo, gente. E vou só repetir o que ele falou aqui, ó. É você, vivendo no aqui e agora, quem determina a sua vida. O que aconteceu em sua vida até este ponto não tem importância e não deve afetá-lo ou afetá-la daqui para frente. Continuando o jovem perguntando: minha vida é determinada nesse exato momento? O filósofo responde: sim, porque o passado não existe. E o jovem: tudo bem. Olha, não concordo 100% com suas teorias. Encontrei muitos pontos que não me convencem e que eu refutaria. Ao mesmo tempo, suas teorias valem um exame adicional. E eu estou muito interessado em aprender mais sobre a psicologia adleriana. Eu acho que já ouvi o suficiente esta noite. Mas espero que não se importe que eu volte semana que vem. Parece que minha cabeça vai explodir se eu não fizer uma pausa. Aí o filósofo responde assim: eu tenho certeza que você precisa de um tempo sozinho para refletir sobre o assunto. Eu estou sempre aqui, portanto, pode me visitar quando quiser. Gostei de hoje. Obrigado, vamos conversar de novo. Ótimo. Uma última coisa, se me permite, nessa discussão. Nossa discussão ela foi longa e ficou bastante intensa. E acho que falei de um jeito meio rude. Peço desculpas. O filósofo diz assim: não se preocupe com isso. Você deveria ler os diálogos de Platão.
O comportamento e a linguagem dos discípulos de Sócrates são surpreendentemente soltos. É assim que o diálogo deve ser. Uau! Então nós vamos ficar por aqui, vamos aceitar essa sugestão aqui, já ouvimos muitas informações por hoje. E amanhã, não semana que vem, amanhã a gente volta para continuar e ler o segundo dia, a segunda noite desse diálogo entre o jovem e o filósofo, ok? Vou finalizar com você que está no Instagram. Se você quiser participar do nosso debate aqui no Zoom, é só pegar o link na bio e cair para dentro. Beijo no seu coração. Estamos fazendo a leitura deste livro, A Coragem de Não Agradar. Nos vemos em breve. Tchau.